Olá, meus queridos, como que vocês estão? Eu me chamo Rezulanga, sou tarólogo, cartomante. Como vocês já devem perceber aí no título do vídeo, o vídeo de hoje ele não é bem um vídeo de leitura, né, aqui do canal. Hoje nós estaremos abordando aqui, venho aqui para trazer um recado bem importante, que corresponde exatamente à falange dessa entidade que já está aí no título. Mas antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar minha experiência de como que eu descobri que eu carrego essa entidade e o recado que eu vou passar para vocês ao longo desse vídeo, tá? Então, espero que esse vídeo, esse conteúdo, ele vá de encontro àqueles que realmente precisam, aqueles que realmente trabalham com esse guia, com esse mentor. Bem, a minha jornada espiritual, ela já vem acontecendo desde quando eu sou criança, né? Eu passei por igreja evangélica, eu fui batizado em igreja evangélica, enfim, sempre fui instigado por esse movimento de fé, sem com que a minha mãe ou algum familiar meu, né, induzisse essa busca na minha pessoa. E desde então, né, desde criança, sempre me reconheci como esse ser que buscava de alguma forma a fé, né, esse religar, essa conexão. No entanto, quando eu cheguei ali, mais ou menos iniciando a minha fase adulta, eu lembro que no ano de 2018, finalzinho do ano de 2018, estava ali no primeiro ano de faculdade e tal, no final de 2018 eu comecei, né, a ter os meus primeiros contatos com as entidades que me acompanham até hoje, e de lá pra cá foi, né, se revelando Sete Saias, Dama da Noite, e outras mais entidades que eu não vou falar aqui, mas que me acompanham até hoje nesse meu processo. E a partir de então, né, no início ali de 2019, fui começando a minha caminhada na Umbanda, frequentei um terreiro de Umbanda durante mais ou menos uns 19, 20, 21. Completou, acredito que 3 anos durante o período pandêmico, né? Ficou todo mundo ali em casa, aquela coisa toda. Mas aí foi exatamente nesse terreiro que aconteceu meu desenvolvimento mediúnico, que eu tive o primeiro contato de tecnicamente cuidar do meu lado espiritual, né, no intuito de me preparar corporeamente para receber aquela energia, para receber a energia da incorporação, né, e assim por diante, né, conforme as diretrizes daquele terreiro, daquela casa, trabalhar, né, para aquela linha específica, para aquela corrente mediúnica que se estabelecia ali em prol de fazer a caridade conforme ao culto da Umbanda e outras atividades a mais. E nesse terreiro a qual eu fazia parte, e é uma casa que me ajudou muito, e eu até hoje só tenho a agradecer, não tenho nada para reclamar. Nesse terreiro ao qual eu fazia parte, eu comecei, né, a passar pelo desenvolvimento mediúnico, no intuito de receber, né, aquela energia, as entidades, e eu participei de uma ritualística da casa que definia exatamente a sua entidade de frente, né? Você primeiro fazia era tido como cabeceira, né? Você fazia a sua primeira cabeceira para receber aquela entidade e que geralmente são as entidades de direita, né? Que compete aí preto velho, caboclo ou criança, e na sequência, né? Passado-se um tempo, você fazia a segunda cabeceira que competia exatamente às entidades de esquerda, Exu, Pombagira e outros mais que poderiam estar se apresentando nas diretrizes daquela casa. Enfim, eu cheguei a fazer minha primeira cabeceira e a minha primeira cabeceira foi um caboclo. E o mais interessante é que esse caboclo ele veio e ao longo desse exercício mediúnico, né, que foi estabelecido, eu fui notando algumas manifestações dentro do terreiro e eu não sabia o que era, e para mim estava muito complicado de entender aqueles pequenos enigmas, porque foi essa entidade, esse guia, ele falou logo de cara o nome dele, e eu fiquei muito surpreso, devido ao fato dele ter falado logo de cara, né, o nome dele. Eu fiquei sem entender, porque, enfim, como eu estava ali bem no início, né, muitas pessoas comentam,
caboclo demora para dar o nome. E assim, gente, é muito subjetivo, né, a vida espiritual de cada um. Eu não tenho entidade para ficar falando o nome, ficar me gabando, porque a entidade não é chaveira, a entidade não é adereço, a entidade é uma coisa extremamente séria que precisa de ser cuidada, tá? E eu fiquei muito preocupado por ter recebido o nome dele, né? Eu fiquei com muito receio de falar, de compartilhar com as pessoas. Eu duvidei, tá? Eu duvidei exatamente desse nome, né? Porque eu não sabia nem da existência, eu nunca tinha ouvido nem sequer falar dessa entidade, Sete Cobras, Caboclo Sete Cobras. Mas os sinais que me foram mostrados, né, dentro do terreiro, era que no momento que eu estava incorporado, eu via cobras, especificamente uma cobra, né, próxima ao meu pé. Mas o interessante é que eu não via exatamente o formato da cobra. Era como se eu estivesse vendo, era como se a cobra em si, ela estivesse meio que infiltrada dentro da areia. Nesse terreiro a qual eu fazia parte, né, o terreiro em si, ele tinha areia de praia ali. E era como se eu estivesse vendo a cobra dentro daquela areia, né? Ela ali no cantinho dela, porém eu só via só aquelas escamas, né? O couro da cobra em si, o formato do corpo dela, mas eu não via ela toda. Era a única visão que eu tinha. E aí foi passando-se em tempos, e eu comecei a ver mais cobras coloridas, né? Até que em uma determinada gira em específico, que eu acredito que foi uma gira de desenvolvimento, eu vi um número 7 na minha frente, assim, um número 7. E esse número 7 era como se ele tivesse sido estampado também por couro de cobra, sabe? Mas porém todo colorido, bem colorido mesmo. O número 7 todo pintado assim, todo colorido e aquele representando tipo um couro da cobra mesmo, né? As escamas, enfim. E eu achei bem instigante. Foi exatamente nesse dia que eu vi esse número 7 que ele falou, né, que eu sou o caboclo 7 cobras. E até então eu saí, né, dessa casa, eu encerrei as minhas atividades, eu fui buscar outros direcionamentos na minha vida, eu concluí um ciclo, né, na minha vida. E desde então, tudo aquilo que rege, né, o mundo Exu, Pombagira, que fica nesse eixo, cresceu e se desenvolveu por conta do meu trabalho com o tarô, os oráculos e todas essas orientações espirituais que nós que aqui ocupamos esse lugar, né, acaba passando para as pessoas de uma forma geral. E esse contato com esse meu caboclo não é que eu me desconectei dele, eu buscava de algumas formas me conectar com ele, e querendo ou não, vocês sabem que caboclo é caboclo, não é uma coisa assim que você desenvolve de um dia para a noite, é uma energia mais subjetiva. Pessoas que trabalham com essa energia sabem eu vou dizer assim, da minuciosidade que requer lidar com esse tipo de entidade. Muitos caboclos são mais sérios, muitos caboclos são extremamente exigentes, outros já são mais maleáveis, outros já falam mais, outros de menos. Eu fui percebendo exatamente, eu não vou contar detalhes de como o meu caboclo ele lida comigo, porque é algo muito íntimo, uma energia muito íntima a mim, visto que ele é o meu mentor, né? Visto que o Sete Cobras ele é o meu mentor principal dessa situação, é o que vem primeiro. E dito isso, há mais ou menos do dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, e é um recado geral que eu vou detalhar aqui bastante para as pessoas e médiuns que trabalham exatamente com essa falange, né, que carregam esse caboclo Sete Cobras. Há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, foi num domingo, eu passei um domingo muito reflexivo a respeito de como que eu estava lidando com essa energia, com esse guia, com esse mentor espiritual, né, o caboclo Sete Cobras. E eu decidi fazer uma meditação, decidi meditar e acessar essa conexão com ele. Bom, houve essa conexão, ele deixou um recado muito importante e eu vou elucidar até mesmo o dia de hoje, que eu fui intuído a trazer essa mensagem. Eu já estava pensando em trazê-la antes, mas eu não estava sentindo, digamos assim,
tão forte, aquela coisa de vai lá, fala, comunica. E hoje eu senti isso enquanto eu estava preparando uns banhos meus de ervas para passar para vocês nessa sexta-feira que vai ao ar esse vídeo. Bem, no momento que eu estava meditando com o Senhor Caboclo Sete Cobras, ele de fato estava se apresentando como uma figura, claro, um caboclo, né, um indígena, não conseguia ver rosto. Só que é interessante porque eu não conseguia ver o rosto, mas eu via feições nas laterais do rosto desse caboclo, que ao mesmo tempo que representava uma pele muito jovem, apresentava também marcas, né, de rugas, de tempo, né, daquele caboclo. Era como se houvesse tipo uma transformação que acontecia nessa lateral do rosto desse caboclo. Ao mesmo tempo que eu via ali alguns detalhes de uma pele jovem, de um homem jovem, mudava no instante, era já uma pele mais enrugada, né? Digamos assim, uma pele de um senhor, de um ancião mesmo, tá? E o mais interessante é que ele estava trajando toda uma espécie de roupa, uma túnica, toda branca, e ela brilhava muito, muito forte mesmo, muito forte. Uma luz meio dourada. E ele tinha um cocá, né, na cabeça dele, cheio de penas, mas eu não consegui ver também a coloração das penas. E um detalhe que me chamou muito a atenção é que logo de cara ele falou uma seguinte situação. A falange de 7 cobras está em processo de ascensão. E ele utilizou como exemplo a ascensão do cacique caboclo Pena Branca, que hoje, né, nos patamares e, digamos assim, a forma como ele se apresenta para diversos trabalhos espirituais mediúnicos é tal qual tratado como um mestre ascensionado, um mestre ascenso, né? E o seu 7 cobras, ele falou que a falange de 7 cobras em si, os espíritos que estão, né, na vestimenta, no arquétipo 7 cobras, estão alimentando a fonte principal para que o principal, o dono, né, o chefe dessa falange 7 cobras, esteja de fato ascensionando, tal qual Cacique Pena Branca já fez esse processo de ascensão. Dito isso, ele havia me dito também um detalhe muito, muito, muito importante, muito importante. Depois eu fui questionar isso a uma pessoa que entende muito profundamente da espiritualidade, e eu fiquei muito chocado com essa informação que ele passou. No total, no mundo todo, eu digo mundo, mas eu vou explicar por quê. No mundo todo existem apenas 101 pessoas que carrega, né, que trabalha com essa entidade, Caboclo Sete Cobras. 100 dessas pessoas estão exatamente localizados em território brasileiro, estão aqui no Brasil. Apenas uma pessoa que carrega esse caboclo 7 cobras está localizada exatamente no Panamá. Não me pergunte como, não me pergunte por quê, não me pergunte exatamente o local que eu não sei, mas ele foi muito enfático ao dizer que existem 101 pessoas no mundo todo que carregam essa entidade, esse caboclo, e apenas uma está localizada no Panamá. Ok. Ele revelou algumas situações, alguns detalhes, né, sobre como que essa falange ela se comporta. Esses 101 espíritos, eles estão conectados diretamente mesmo com uma força ancestral, não é, digamos assim, quando eu digo ancestral, é de uma raiz familiar mesmo, tá, de pessoas. Por exemplo, se você que está me assistindo aqui agora, não sei se é provável, caso você carregue o caboclo 7 cobras, existe aí a possibilidade desse seu caboclo que você carrega com o título de 7 cobras ser um ancestral direto seu mesmo, familiar, sangue, tá? Mas bem lá de trás. Esse caboclo, ele falou uma seguinte situação. O chefe da falange de 7 cobras está se preparando para trilhar esse passo de ascensão. E especificamente os médiums, né, que carregam esse caboclo, e aí foi dado essa informação, foi dada uma firmeza particular para mim, tá? Para minha energia, que eu, enfim, já me preparei quanto a isso. Mas hoje
Aí o recado acaba, né? Acabou aqui. Mas hoje, nessa sexta-feira, enquanto eu estava fazendo toda essa preparação, fazendo meus banhos de ervas, eu estava muito concentrado e eu estava recebendo algumas informações dele a respeito dos médiuns em si que trabalham com os sete cobras. Tá? Não são todas as pessoas, um detalhe muito importante que eu quero frisar, não são todas as pessoas que sabem, tá? Mais da metade, muito mais da metade, ainda não sabe que trabalham com esse caboclo sete cobras. E uma coisa que eu quero deixar muito enfatizada aqui para vocês é que não coloque na sua cabeça uma coisa que não existe. Somente quem já trabalha com essas energias espirituais, já tem uma intimidade espiritual, sabe exatamente quando escuta o nome, sente exatamente o chamado. A alma responde, o corpo responde, a intuição responde, tudo aquilo que é movimento oracular, que traz resposta que está dentro de você, responde a essa energia. Assim como foi comigo. Lá atrás eu tive sim muitas dúvidas, mas o meu corpo respondia, sabia, era certo. Tá? Era certo. O meu ego que estava levantando um questionamento por nunca ter ouvido nem sequer falar no nome de Caboclo Sete Cobras. Tá? Então, um detalhe muito importante que eu estava preparando ali os meus banhos. A falange em si, os médiuns em si, na verdade, né, que trabalham com sete cobras, provavelmente ao longo, já estão passando aí nas últimas 4 semanas, e pode ser que se estenda, vai variar para muitos, tá? Daqui nas próximas 1, 2, no máximo 3 semanas, algumas instabilidades. E que requer, de fato, uma intimidade, um cuidado espiritual. Porque, pelo que eu fui intuído, é como se houvesse uma necessidade de vocês estarem se voltando para uma essência. Para essa essência que guarda, que rege, que está ali em primeiro. As outras essências, e quando eu digo outras essências, outras forças espirituais, né, que são as suas outras entidades, guias, mentores, me parece que eles já estão, digamos que muito bem realinhados ou sendo recolocados de uma forma geral, ou estão aí trabalhando da melhor forma possível, tá? E o recado que ele deixou muito forte para mim era exatamente desse processo de se reconectar de forma íntima, de se despir, de deixar, de revelar aquilo que está lá de dentro do profundo, do mais profundo do seu ser, para esse guia, para essa entidade, para que vocês possam estar se conectando de uma forma coesa, tá? Existem pouquíssimas informações, tá? Existem pouquíssimas informações sobre o Caboclo Sete Cobras. Aqui no YouTube, por exemplo, eu achei alguns pontos e eu acredito que pouquíssimo conteúdo sobre sete cobras, tá? É um caboclo que, de fato, ele é muito magístico, muito magístico, só que esse temperamento, vamos colocar assim, esse arquétipo magístico vai depender muito conforme o médium em si e como ele direciona os aprendizados, né, e a espiritualidade dele para as questões da vida de uma forma geral. Entenda que quando eu falei que existem 101 pessoas no mundo que carregam essa entidade e que foi o recado que ele havia dito para mim, eu não estou apontando religião, não foi dito se essas pessoas estão associadas ao espiritismo, ao Umbanda, ao candomblé, à pagelança, ao tambor de mina, ao terecô, o que for, tá? Não foi ressaltado nenhum tipo de culto, apenas foi frisado a quantidade de 101 pessoas, 100 em território brasileiro e especificamente uma pessoa, que eu também não faço ideia de quem seja, que está localizada no Panamá, tá? Aonde no Panamá, não sei, tá certo? Então, esse aqui é um recado apenas para acrescentar, eu diria, conteúdo a esse tipo de falange, a essa falange, né, de espíritos, caboclo sete cobras, que é pouquíssimo comentada, que é pouquíssimo falada e que tem pouquíssimas informações. Se você que está aqui hoje assistindo esse vídeo, trabalha com essa entidade, tem algum recado, alguma experiência que você gostaria de passar,
deixa aí nos comentários. Ou se você conhece alguém que trabalha exatamente com essa entidade, deixa também aí nos comentários, tá certo? Envie, né, para essa pessoa, claro, porque isso vai ajudar bastante a fortalecer essa egrégora, visto que é uma egrégora em que o falangeiro em si já está passando por um processo de ascensão mesmo, e que provavelmente esse processo de ascensão ele impacta muito, muito na vida de todos os médios que trabalham com essa entidade especificamente. Então, se eu tenho esse espaço para compartilhar aqui com vocês, é meu dever, né, trazer essa elucidação. Humildemente eu espero tê-los ajudado, eu vou ficando por aqui. E não se esqueça que a partir do dia 11 de março a gente volta aqui com o conteúdo do nosso canal, viu? Com as leituras semanais. Beijo, até logo, tchau, tchau.